Fala, torcida azulina! Hoje o papo é sério, porque tem notícia quente rolando nos bastidores do Remo. E olha, a semana que parecia tranquila ganhou um clima de apreensão de última hora. O técnico Antônio Oliveira foi surpreendido por uma possível baixa importante para o próximo confronto do Leão. Isso mesmo, o comandante azulino pode ter que repensar sua escalação titular por conta de um problema que ninguém esperava. Depois de cumprir suspensão automática, o zagueiro Reinaldo voltou a campo no último jogo e, apesar de não ter sido brilhante, entregou uma atuação segura. O suficiente para ajudar o Remo a conquistar uma vitória fora de casa que, diga-se de passagem, foi fundamental para manter o time na briga pelas primeiras posições da Série B. A volta do Reinaldo trouxe um pouco mais de equilíbrio para o setor defensivo, que vinha sofrendo com alguns desfalques e atuações inconsistentes nas últimas rodadas. A presença dele em campo ajuda muito, principalmente na organização da linha de defesa e no controle do jogo aéreo, que tem sido um dos pontos fracos do time ao longo da temporada. Só que nem tudo são flores, né? Durante a partida, Reinaldo acabou sentindo um desconforto muscular e teve que deixar o gramado. E foi aí que acendeu o sinal de alerta. Ainda não se sabe a gravidade do problema, mas o fato é que ele virou dúvida para o jogo decisivo contra o Cuiabá, que vai acontecer no próximo sábado, no Mangueirão. A torcida já está em contagem regressiva para esse duelo que promete ser um verdadeiro teste de fogo para o time. Afinal, enfrentar o Cuiabá em casa é sempre complicado, ainda mais se o time não puder contar com um dos seus pilares defensivos. O departamento médico do clube até agora não se pronunciou oficialmente sobre a situação do jogador, o que só aumenta o mistério e a tensão nos corredores do Baenão. Internamente, o clima é de precaução. A comissão técnica está monitorando de perto a evolução do zagueiro, mas ninguém quer correr o risco de piorar a lesão. E, convenhamos, com o calendário apertado e a maratona de jogos, forçar o retorno de um atleta sem estar 100% pode sair muito caro no futuro. Então, por enquanto, o técnico Antônio Oliveira segue trabalhando com o plano A e já esboçando um plano B, caso o Reinaldo realmente não tenha condições de entrar em campo. E o torcedor sabe bem o quanto esse tipo de situação pode impactar. Quando a zaga está segura, o time inteiro joga mais solto. Os volantes têm mais liberdade, os laterais podem apoiar com mais confiança e até os atacantes acabam se beneficiando disso. A ausência de um jogador experiente como o Reinaldo pode fazer toda a diferença, principalmente num jogo grande como esse. E não é só pela parte técnica, não. Ele é um dos líderes do elenco, alguém que orienta dentro de campo, que passa segurança para os companheiros. Então perder ele, mesmo que seja por uma rodada, já muda completamente a dinâmica do time. Enquanto isso, a vitória no último fim de semana trouxe um respiro necessário para o grupo. Jogar fora de casa e conquistar 3 pontos é sempre um desafio, e o Remo conseguiu fazer isso com personalidade. Isso deu uma injeção de ânimo no elenco, que vinha oscilando bastante nas últimas partidas. A confiança aumentou, o clima nos treinos melhorou e o foco agora é total na busca pelo G4. O objetivo da diretoria está claro, brigar na parte de cima da tabela, garantir uma campanha sólida e, quem sabe, sonhar com o acesso. Mas para isso acontecer, cada ponto conta. E cada jogador também. O momento é de união, de superação e de saber lidar com as adversidades. O campeonato é longo, cheio de armadilhas e com muitos altos e baixos. Nenhum time vai passar ileso por isso. Ter desfalques é parte do jogo. A diferença está em como o grupo reage a essas situações. E nesse ponto, o Remo tem mostrado evolução. A comissão técnica vem conseguindo ajustar as peças, adaptar o esquema tático e extrair o máximo de cada jogador. Mas claro, quanto mais opções o treinador tiver à disposição, melhor. Ainda mais se for um jogador com o peso e a importância que o Reinaldo tem dentro do elenco. O torcedor já começa a se perguntar quem poderia entrar no lugar dele, caso a ausência se confirme. Será que o treinador vai manter o esquema com 3 zagueiros? Vai improvisar alguém na função? Ou vai mudar completamente a formação para se adaptar às circunstâncias? Essas são perguntas que só vão ser respondidas ao longo da semana, conforme os treinamentos forem acontecendo e as informações sobre o estado físico do jogador forem sendo divulgadas.
Por enquanto, tudo é especulação. Mas o certo é que a torcida vai ficar de olho, ansiosa por novidades e torcendo pela recuperação rápida do seu defensor. A reta final de preparação para o duelo contra o Cuiabá promete ser intensa. Treinos fechados, conversas no vestiário, vídeos de análise do adversário e muito trabalho físico e tático. Esse é o momento em que cada detalhe conta. Um erro pode custar caro, e uma boa decisão pode mudar o rumo da partida. O Remo sabe disso e vai entrar com tudo. Mesmo com possíveis desfalques, a expectativa é de um time competitivo, vibrante e determinado a conquistar mais uma vitória dentro de casa, diante da sua torcida. E é justamente nesse tipo de jogo que o Remo precisa mostrar sua força. O apoio da torcida vai ser fundamental, e o Mangueirão promete pulsar do começo ao fim. Quando a arquibancada joga junto, o clima muda, os jogadores sentem essa energia e muitas vezes ela faz a diferença entre um resultado comum e uma vitória memorável. E com a possibilidade de desfalque na zaga, o incentivo da galera pode ser o empurrão que o time precisa para superar os obstáculos. Mesmo que Reinaldo não entre em campo, o espírito guerreiro tem que estar presente em cada dividida, em cada lance disputado. Além disso, vale lembrar que o Cuiabá não vem para passear. A equipe mato-grossense tem um elenco qualificado, acostumado a jogos duros e vem mostrando consistência. Por isso, qualquer falha pode ser fatal. O sistema defensivo do Remo, com ou sem Reinaldo, terá uma missão complicada: anular as principais armas do adversário e manter a solidez que foi vista na última partida. Não basta só defender bem, o time vai ter que saber sair jogando, manter a posse de bola e evitar o erro bobo que costuma ser castigado nesse nível de competição. E isso exige concentração total desde o primeiro minuto. Antônio Oliveira sabe que cada jogo agora é decisivo. O campeonato começa a entrar em sua fase mais crítica, onde os pontos conquistados ou perdidos começam a pesar de verdade. E a tabela não perdoa. Uma vitória pode colocar o clube de volta na zona de classificação, enquanto um tropeço pode jogar tudo por terra. É nesse cenário que o Remo vai a campo, carregando as esperanças de uma torcida apaixonada, que sonha em ver o clube entre os grandes novamente. O desafio é gigante, mas a oportunidade também é jogar no Mangueirão lotado, contra um adversário direto, com a chance de mostrar força. É o tipo de confronto que separa os candidatos dos pretendentes. Do lado de fora, os torcedores já se mobilizam. A expectativa é de casa cheia, clima de decisão e muita pressão em cima do adversário. E isso pode pesar. Jogar com a torcida do Remo no seu encalço não é fácil. Quem conhece o estádio sabe da atmosfera única que ele proporciona, principalmente quando o time entra em campo com gana, com vontade de vencer e com um propósito claro. E é isso que os torcedores querem ver: um time comprometido, valente, que enfrente qualquer adversidade com cabeça erguida e sem medo de se impor. A ausência de um jogador importante não pode ser desculpa. É hora de mostrar a força do coletivo. Por isso, cada detalhe passa a ser crucial. Desde o alongamento no início dos treinos até o descanso adequado fora de campo. A alimentação, o sono, a recuperação pós-jogo, tudo isso faz parte do processo. E o Remo sabe que não pode deixar nada passar. Ainda mais quando a briga é acirrada e qualquer vantagem pode ser determinante. A ausência de Reinaldo, se confirmada, vai exigir um time ainda mais concentrado, mais aplicado taticamente e mais resiliente. E isso tem que ser treinado, repetido e assimilado por todos os jogadores. Enquanto isso, o zagueiro segue em tratamento. Está sendo acompanhado de perto pelos fisioterapeutas e médicos do clube. O objetivo é acelerar sua recuperação sem comprometer sua integridade física. O atleta quer jogar, é claro. Mas também sabe que voltar antes da hora pode ser perigoso. O histórico mostra que muitas lesões musculares, se maltratadas, acabam se tornando crônicas e tirando o jogador de combate por muito mais tempo. Por isso, a prudência vai ser a palavra de ordem nos próximos dias. A decisão final vai depender de como ele vai responder aos testes físicos e à avaliação clínica que será feita mais próxima da partida. E enquanto isso não se resolve, a comissão técnica já trabalha com alternativas. Há opções dentro do elenco, jovens que estão pedindo passagem e jogadores que podem ser reposicionados para cobrir a lacuna.
A escolha não será fácil, porque substituir um jogador do calibre de Reinaldo nunca é simples. Mas é nesse momento que o grupo precisa mostrar sua força. O futebol é feito de oportunidades, e essa pode ser a chance para alguém se firmar. Já vimos isso acontecer várias vezes. Um desfalque abre espaço para o surgimento de um novo destaque, e quem aproveita pode mudar o rumo da própria carreira. O ambiente no clube é de foco total. Ninguém quer perder a chance de somar mais 3 pontos e dar um passo importante na tabela. O elenco sabe da responsabilidade que tem e do que está em jogo. Cada jogador que entrar em campo vai ter que dar conta do recado, com ou sem Reinaldo. Porque o objetivo maior continua sendo o mesmo: colocar o Remo entre os protagonistas da competição, brigar de igual para igual com qualquer adversário e fazer jus à grandeza da camisa azulina. O jogo contra o Cuiabá pode marcar um momento de virada na temporada. Se vier a vitória, ela será carregada de simbolismo. Um triunfo com desfalques, diante de um adversário direto, empurrado pela força das arquibancadas, isso tem peso. Isso pode embalar o time de vez e consolidar uma nova fase dentro da Série B. Mas, para isso acontecer, tudo vai ter que funcionar em harmonia. A defesa precisa estar firme, o meio-campo tem que controlar o ritmo e o ataque precisa ser letal. Não dá mais para desperdiçar chances nem cometer os erros que já custaram pontos preciosos em outras rodadas. A partida está marcada, o palco está montado e agora é aguardar os próximos capítulos. A torcida vai estar lá, como sempre esteve, apoiando do começo ao fim. E a esperança é de que o Leão Azul entre em campo com garra, com raça e com o coração na ponta da chuteira. Seja com Reinaldo ou sem Reinaldo, o que se espera é um time que honre sua história e lute até o último minuto por mais uma vitória rumo ao topo. Porque quando o Remo joga com alma, não tem adversário que segure. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News. O mundo do futebol brasileiro pode estar prestes a viver uma reviravolta das grandes, e tudo começa com um humor que já está incendiando as rodas de conversa nos bastidores do esporte. Segundo fontes próximas, o ex-jogador Ronaldo Nazário, um dos maiores atacantes da história do futebol mundial, estaria preparando uma proposta bilionária para adquirir o Sport Clube Vitória, tradicional time baiano com grande torcida e história no futebol nacional. A notícia, ainda não confirmada oficialmente, mexe com a imaginação dos fãs e especialistas, que veem nessa possível negociação um movimento inesperado e que pode mudar completamente o cenário do futebol nordestino. Ronaldo, que já investiu em clubes de futebol, como o Real Valladolid, na Espanha, estaria interessado em ampliar seus negócios no Brasil, mirando justamente o Vitória, que apesar das dificuldades recentes, ainda carrega uma base fiel de torcedores e um potencial enorme para retomada e crescimento. A proposta, segundo as informações vazadas, seria de um valor bilionário, algo raro de se ver no futebol brasileiro, especialmente para times que enfrentam problemas financeiros e estruturais. Isso demonstra o tamanho da ambição do fenômeno e seu interesse em transformar o clube em uma potência do futebol nacional e até internacional. Embora o Vitória tenha enfrentado turbulências nos últimos anos, incluindo rebaixamentos e crises administrativas, a possibilidade de contar com o investimento e a gestão de Ronaldo gera um burburinho enorme, com muitos acreditando que essa poderia ser a chance de renovação e crescimento sustentável para o clube. O ex-atacante é conhecido não só pelo talento dentro das quatro linhas, mas também por sua visão de negócio e paixão pelo futebol, características que poderiam ser fundamentais para um projeto ambicioso no Vitória. Ainda não há confirmação oficial nem do clube nem do próprio Ronaldo, o que mantém o assunto no campo dos rumores, mas as conversas já teriam evoluído a ponto de levantar esperanças entre os torcedores do Leão da Barra. Além do aporte financeiro, especula-se que o plano inclui uma reformulação completa na estrutura do clube, investimentos em categorias de base, contratação de novos profissionais e uma gestão moderna e arrojada, inspirada nos modelos europeus que Ronaldo conhece bem. Tudo isso, claro, ainda depende de acordos, negociações e uma série de fatores que precisam ser alinhados para que o negócio se concretize.
Enquanto isso, a expectativa cresce e o ambiente esportivo fica em polvorosa, com jornalistas, analistas e torcedores atentos a qualquer movimento que confirme ou desminta essa informação. Se confirmado, o negócio pode representar um marco histórico, não só para o Vitória, mas para todo o futebol brasileiro, que precisaria se adaptar a uma nova realidade de investimentos e profissionalização impulsionada por um dos maiores nomes do esporte mundial. Até lá, fica o suspense e a torcida para que esse rumor explosivo realmente vire realidade e transforme o futuro do clube baiano. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima, e que venham mais vitórias para os nossos times!